Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais uma história aqui do nosso quadro Mundo Gringo, sejam todos bem-vindos. Se tá chegando agora, se inscreve no canal, se quer mandar sua história, o e-mail tá passando aqui. Não esquece de deixar o seu joinha, eu sei que você vai gostar desse vídeo, então já deixa logo esse joinha, mete a mão nesse joinha aí e deixa seu comentário, que é muito importante pra gente, tá bom? E como eu tenho falado em todos os vídeos, se você quer ajudar com o nosso Natal Solidário, compre o livro que tá aqui, ó. O link tá aqui embaixo no box de informação. É um livro que vai te ajudar e você vai poder ajudar muitas pessoas, que a gente vai fazer um Natal para algumas pessoas, né? Claro, quantas der, né, gente? Tomara que dê bastante pra gente fazer para bastante pessoas. O livro é sobre ansiedade, pânico, tudo que eu passei. Eu escrevi em forma de um diário quando eu passei por isso, né? Então eu fui contando desde o início como começaram as crises, como eu descobri as crises, o que era, né? Porque eu achava que eu estava infartando. E também tudo que eu fiz para acabar com todas elas e as fobias que elas me deixaram também, porque não foi só as crises de pânico, eu tive várias fobias, como não sair de casa, não querer andar na rua, não entrar em lugares fechados, não dirigir, não entrar em metrô, não entrar em ônibus. Então foi uma época bem difícil assim para minha vida, mas eu pensava, a mesma mente que me levou lá para baixo, ela vai me trazer para cima novamente. Então foi a virada de chave aí na minha vida mesmo. E esse livro é muito especial para mim e espero que seja para vocês também. Se você comprar a um preço bem baratinho, toda a renda vai ser revestida aí, tá? Para o Natal Solidário. E ele chega em e-book para você. Não é livro físico, tá, gente? Você vai receber o link, você pode ler do seu celular, do seu computador, do seu Kindle, onde você quiser. Vamos lá, nossa história de hoje. Gente, um babado esta história. Eu tava lendo, eu falei, cara, que babado! Ai, se essa moda pega. Bom, vamos lá. Dani, um beijo, adoro as histórias que você conta. E quando você conta, eu fico imaginando e acho muito legal. Eu gostaria muito de contar a minha história. Se for interessante, pode publicá-la. Ficarei muito feliz. Por favor, não use os nomes reais, né? Ela pediu. Então, ela pediu para eu trocar os nomes e eu troquei todos os nomes, tá bom? Me chamo Alice, tenho 40... Mas, gente, deixa eu falar. É melhor vocês trocarem os nomes, tá? Porque, às vezes, a história é muito grande e eu não vou ter tempo para trocar os nomes. Então, assim... Ela eu troquei aqui, mas eu peço para vocês, quando escreverem, vocês podem trocar o nome, trocar a cidade, né? O país, aí fica por conta de vocês, só não troca o conteúdo da história. Me chamo Alice, tenho 41 anos. Quando eu tinha 21, meu pai morreu de câncer, foi muito triste. Logo depois, meu irmão também morreu de pneumonia. Para mim foi um choque muito grande. Eu decidi então que depois desses acontecimentos, eu iria parar por um ano. Eu ia parar de estudar, de trabalhar e tirei um ano cabalístico. Eu não me arrependo, foi ótimo para mim. Depois de um ano, voltei ao trabalho, aos estudos e eu estava nova em folha. E aí tudo começou. Conheci meu primeiro marido. Namoramos algum tempo e logo depois eu engravidei. Hoje eu vejo que eu não gostava dele, mas foi uma fuga para a realidade. Uma fuga da realidade, no caso, né? Minha mãe, depois da morte do meu pai, ela começou a me prender muito. E quando eu engravidei, eu vi uma forma de me livrar desse cerco, das garrinhas ali da mãe dela. Então eu dei a notícia para José, meu namorado na época, que eu estava grávida dele. E ele logo resolveu então que iríamos casar. E assim fizemos, nos casamos na igreja e no civil. Logo depois nasceu nossa primeira filha, Carolina. O casamento foi lindo. E indo. Era tranquilo. Na realidade, eu sempre fui muito tranquila. Eu sempre fui uma mulher sem neuras, sem ciúmes. José, ele trabalhava à noite. E ele praticava esportes. No final de semana, ele bebia sua cervejinha. Eu trabalhava fora. Eu cuidava da casa, né? Minha sogra morava comigo, porque José era filho único, ele não podia deixar a mãe sozinha. Mas eu e ela nos dávamos muito bem.
Logo depois, os anos foram se passando, nasceu nossa segunda filha, Joana. E aí, Dani, quando Joana nasceu, o caldo transbordou. José começou a beber além da conta. Ele chegava em casa bem tarde e todos os dias bêbado. Além do costume, sabe? Mas como ele nunca tinha me dado motivos assim maiores, eu não me preocupei. Até que um dia minha filha, Joana, ela falou: "Mãe, o papai está mandando coraçãozinhos para uma moça no celular." Eu achei aquilo estranho. Fui olhar o celular dele, ele tinha colocado uma senha de bloqueio, coisas que ele nunca tinha usado. Mas continuei observando daqui, observando dali. Eu descobri então que meu marido tinha uma amante, Esther. Quando eu descobri de Esther, eles estavam juntos há 3 meses. Eu não contei nada para minha mãe, pois eu fiquei com vergonha, pois eu estava me culpando pelo meu marido estar me traindo. Eu falei com ele disse que eu era louca, que não tinha nada a ver com essa mulher. Isso foi em 2016. Mas dali pra cá, nada mais foi igual. Eu sempre me perguntava por qual motivo ele tinha feito isso, sendo que a gente tinha uma família linda, eu sempre fui uma boa esposa. Só que ele se transformou, gente. Ele começou a beber todos os dias, virou um homem bêbado, chegava tarde, nunca tinha tempo para a família. E eu, por causa disso, acabei me tornando uma mulher ranzinza, amargurada. Nessa época também eu engordei muito. Eu cheguei a comer 3 hambúrgueres numa noite. Nesse meio tempo houve muitas coisas. Em 2019 eu fui pegar um dinheiro e quando eu olhei, a minha conta do banco estava simplesmente zerada. Nós tínhamos 50 mil reais naquela conta e ele tinha zerado a nossa conta conjunta. José podia alegar que tinha usado o dinheiro em casa e eu não poderia fazer nada. Mas a questão é que, lógico, né, gente? Tinha lá 50 mil reais. Aí ela vai olhar a conta tá zerada. Um domingo, então, eu cheguei para José, a mãe dele estava junto e eu pedi a separação. Ele disse que eu era doida. Eu expus os meus motivos e ele não aceitou. Mas disse que a partir daquele momento, eu não teria mais nada com ele. Tirei minha aliança e joguei no lixo. Mas eu não contei para minha mãe a decisão de me separar. À noite, José veio entrando no quarto como se nada tivesse acontecendo e eu pus ele para fora. E falei que a partir daquele momento ele dormiria no quarto das crianças. Bom, José não estava me respeitando. Então eu trouxe uma prima dele, que é uma pessoa que eu gosto muito, para morar com a gente, para me ajudar com as minhas filhas. E ali José viu que eu não estava brincando, porque com a prima dele em casa, ele não poderia entrar no meu quarto, pois ela estava também dormindo lá junto comigo. Bem, eu fiz um combinado com ele. Como ele não queria sair de casa, eu não queria, e ele não queria se separar no papel, então eu falei, vamos nos separar, mas continuamos morando na mesma casa. Ah, isso não dá certo, gente. Vamos continuar morando na mesma casa. Então vai ser assim, um final de semana eu saio e você fica com as crianças. No outro final de semana você sai e eu fico com as crianças. Assim como acontece nos divórcios, Dani, só que a gente estaria dentro da mesma casa. Mas isso não durou nem um mês. Ele começou a falar que ele não ficaria com as crianças. E eu respondia que você quer sair para me trair, né? E ele começava a gritar e ficava pé da vida quando isso acontecia. Então eu resolvi que eu tinha que levar meu divórcio para o litigioso, já que ele não queria assinar os papéis. Eu disse ao advogado que queria somente 2 coisas: a guarda das minhas filhas, unilateral, assim, só para ela, e a metade do dinheiro que ele tinha roubado do banco, metade dos 50 mil reais que tinha sumido. Meu advogado disse que eu precisaria de provas e eu disse que eu juntaria todas as provas. Eu contei para a prima dele que morava comigo o que estava acontecendo
E ela me deu a ideia de eu ir atrás do marido da amante do meu marido, do marido de Esther, né? Eles já eram amantes há 3 anos. Sim, gente, 3 anos. E assim eu fiz. Consegui o contato dele, o nome dele Jorge. E achei ele no Facebook. Mandei uma mensagem dizendo que eu queria conversar com ele. E falei, abri o jogo, que a esposa dele era amante do meu marido há 3 anos e tinha muitas coisas que eu precisava falar com ele. Marcamos então de nos encontrar numa praça e contei tudo para ele. Depois que ela contou tudo para ele, os dois se juntaram, gente, e eles conseguiram provas de mensagens de telefone, até reserva de hotel ela conseguiu, e compra de comida, tipo de iFood, essas coisas. Não sei como eles conseguiram isso, mas ela conseguiu algumas provas. Então eu pedi a Jorge, né, se ele podia ser testemunha no meu processo, se houvesse algo que ele soubesse. Ele começou, aí o que aconteceu? Esse Jorge, né, já estava estremecido com a esposa também, tá? E ele falou que começou a estranhar o comportamento dela, pois ela chegava em casa com presentes, né, que ela chegava em casa com presentes, que ela estava sempre muito alegrinha. Bom, eu expliquei a Jorge que eu não queria nada nesse casamento. Eu só queria a guarda das minhas filhas e o dinheiro que ele tinha me roubado. Ele aceitou depor ao meu favor. Um dia antes da audiência, o juiz liberou as testemunhas e disse que era para comparecer somente nós dois, né? Eu e o José, com nossos respectivos advogados. Então assim Jorge não precisou aparecer e ninguém ficou sabendo que eu o conhecia. Aconteceu o divórcio, o juiz assinou, me deu a guarda unilateral das minhas filhas. Na cidade eu fui a primeira pessoa a ter a guarda dos filhos só para mim, sem ter que dividir com o pai. José nem questionou, porque apresentei provas de agressão física e verbal tanto comigo quanto com as meninas. O juiz então me deu a causa ganha. Eu não consegui reaver o dinheiro. O juiz disse que a nossa conta conjunta é dos dois e os dois podiam mexer como quisessem. Eu estava tão feliz de ter a guarda das minhas filhas só para mim que eu nem ligava mais para o dinheiro. Então eu pedi que ele saísse de casa e ele disse que não. Eu também não tinha para onde ir, porque até então eu não havia nem contado para minha mãe que eu tinha me divorciado. Ela tinha sérios problemas de saúde. Se ela soubesse o real motivo pelo qual me separei, né, que além da traição ele tinha me batido, agressão física, verbal, ela ia sofrer muito. Então eu contei só pro meu irmão do meio, que é padrinho da minha filha caçula. Um mês depois do meu divórcio já assinado, eu recebi uma mensagem de Jorge, o marido de Esther. Disse que precisava conversar pessoalmente comigo. Então ele me propôs a... Como ele me propôs a me ajudar naquela época lá do divórcio, eu resolvi estender a mão para ele. Talvez seria algo sério. Nos encontramos novamente na mesma praça e ele me disse que desde o dia que ele me conheceu, ele não me tirou da cabeça. Que ele e Esther, desde aquele dia, já estavam separados, dormindo em quartos separados. Ele no sofá, ela no... Aliás, ele no sofá e ela no quarto. Na hora que ele me disse isso, não me soou como vingança, sabe? Mas eu achei ótimo e pensei, aquela filha da puta ainda me paga. E quando eu ia falar algo, o Jorge me beijou. Gente, eu fiquei boba. Eu fiquei 15 anos casado com um homem, nunca traí meu ex-marido, né? Nunca tinha traído o José, então eu fiquei sem ação quando o Jorge me beijou. E depois dali, seguimos escondidos por 2 meses. Mas lembrando, gente, que ela já estava divorciada. Jorge não, mas ela já estava divorciada. Bom, Jorge queria logo contar pra ele já queria pedir o divórcio lá, Esther, e contar pra todo mundo que a gente estava junto. Eu me segurei por conta das minhas filhas e da minha mãe,
Como que eu ia chegar e falar, olha, eu me separei de José ontem e hoje eu tô indo morar com o Jorge, hein? Minha mãe ia dar um treco. Ela não sabia nem que eu tinha ainda me separado, né? E foi só mesmo medo. Aliás, medo bobo, por sinal. José desse tempo também saiu de casa. Dizia que era por conta dos filhos, que já não tinha mais vida matrimonial com Esther. Porque Esther e José continuavam tendo um romance escondidos. E Jorge sabia de toda a traição lá da mulher, né? Bom, por conta da relação com o Jorge, eu comecei a me arrumar mais, eu emagreci, eu comecei a sair mais, eu comecei a viver, eu estava radiante. Na realidade, foi um divisor de águas da minha vida. Ter um relacionamento escondido com o Jorge foi um marco. A felicidade transbordava em mim. Eu estava muito, muito feliz. Acho que isso aguçou o faro de José, meu ex. Ele ainda estava na mesma casa que eu, porém em quartos separados. Um dia, José foi na casa da minha mãe e contou tudo para ela. Disse que eu estava com um namorado e contou que eu tinha pedido o divórcio e nós tínhamos nos divorciado. Minha mãe me ligou aos prantos e eu fiquei apavorada e fui na casa dela. Quando cheguei, ela só chorava. Também chorei por ver minha mãe sofrer, mas ali eu contei tudo. O que mais me deixou arrasada é que ela olhava para mim e falava, filha, por que você não me contou? Naquele dia eu prometi a mim mesma que José pagaria cada lágrima que ele tinha feito minha mãe chorar. Estava para ser a primeira comunhão da minha filha mais velha. Me encontrei com Jorge uns dias antes. A situação não dava mais para ficar como estava. Eu pensei, eu tenho que sair de casa, temos que morar juntos ou a gente vai terminar e eu vou seguir a minha vida com as minhas filhas. Então ele falou assim, Alice, me dá 2 horas que eu vou arrumar uma casa. E eu fui para casa sem acreditar muito, mas por volta das 11 da noite de uma sexta-feira, Jorge me ligou e disse que me esperaria na esquina. E eu fui lá. Quando cheguei, ele falou, me ajuda a colocar os móveis na casa que eu aluguei. E ele realmente tinha alugado uma casa. Fui e ajudei, mas não me mudei de imediato. Então, como eu disse, tinha a primeira comunhão da minha filha mais velha. Chegou o grande dia, a igreja lotada, nossos amigos, todos sabiam da traição de José e ninguém me contou. A família inteira sabia que José já estava com Esther, mas ninguém me contou. Tanto familiares dele quanto os meus. Então tinha muita gente que foi lá prestigiar minha filha. Nessa altura, todos já sabiam que a gente estava divorciado. Eles sabiam também que eu já tinha um namorado, mas não sabiam ainda quem era. Com a igreja cheia, entrei de mãos dadas com Jorge naquele tapete vermelho. Mas eu pensei agora ela falando, é um prazer estar aqui com vocês. E fui na direção ao lugar reservado para os pais. A igreja ficou toda boquiaberta. Todos sabiam que Esther era amante de José. E ali muita gente sabia que Jorge era o marido de Esther, ex-marido. Gente, você só via gente cochichando, um falando com o outro. Ou teve gente que me parabenizou porque sabiam da traição de José, outros tremiam de raiva. Foi uma sensação única. Jorge me assumiu e José nunca assumiu Esther, a amante. Resumindo, eu e Jorge fomos a sensação daquele dia. Sabe, eu fiquei com pena da minha filha, tadinha. Ela ficou chateada porque acabou que a atenção foi toda pra gente, mas acho que hoje em dia ela entendeu. Hoje fazem 4 anos que eu me separei e 3 anos e meio que eu me casei. Sim. Vivo muito feliz. Minhas filhas hoje, elas não falam com o pai. E José, o ex dela, acabou terminando com Esther. Porque, né, Dani? A traição foi descoberta, então perdeu a graça, então ele não quis mais. Bom, o Jorge, ele paga a pensão dos filhos dele, que ele tem com Esther, né?
e ele nunca mais falou com a ex. E eu também nunca mais falei com o meu ex. Moramos na mesma cidade, Dani, e depois desse episódio, você sabe que a gente nunca mais se encontrou? Bem, como dizia o meu pai, vingança é um prato que se come frio. No meu caso, comeu gelado mesmo. Um beijo e fiquem com Deus. Ai, Alice, você se vingou por muitas de nós, amiga. Você sabe que eu conheço um caso parecido com o seu. Bem parecido. Aconteceu praticamente a mesma coisa aí. Bom, eu acho assim, né, gente? Ai, sabe aquela ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão? Sei lá, chifre trocado não dói? Algo assim? Sei lá. Bom, mas vamos lá falar, sem brincadeira agora, alguns pontos da história dela, né? Que a gente poderia fazer diferente. Gosto sempre de falar isso, gente, porque a história dela já aconteceu, ela tá lá casada, ela tá bem, mas vai que você está vivendo uma história dessa nesse momento com algumas coisas parecidas. Eu acho que essa questão de você não ter falado com a sua mãe, muitas meninas ficam também com vergonha de se abrir para a família. A gente tem meninas aqui que sofrem até violência, né? E tem vergonha de se abrir com a família. Gente, não tenham vergonha. Porque a vergonha, às vezes, ela te paralisa. O medo, assim, às vezes, de se abrir com a família te paralisa. E o que acontece? Quando você não se abre, você acaba se deixando naquela situação ali. Porque você tá paralisada, você sabe, você não se abrir para outras pessoas, você ter vergonha de falar isso para outras pessoas, acaba deixando você naquela situação, talvez por vergonha de você se separar, vergonha de você sair daquilo. Então se abra com a sua família sim, se você tá passando uma situação parecida. Você disse que você se culpava pela traição, e muitas mulheres, elas se culpam, elas perguntam: o que eu fiz para o meu marido estar me traindo? Gente, você não fez nada, quem não presta é ele, entendeu? Então, assim, claro que tem maridos que eles acham desculpas, tá? Ah, minha mulher não me dá atenção, a minha mulher não me procura, minha mulher só quer saber dos filhos. Sim, você tem filho. Muitas meninas aqui, às vezes, não tem nem uma rede de apoio para ajudar. Vai fazer o quê, querido? Deixar as crianças ao Deus dará? Aí ela fala que foi uma época que, olha só, ela ficou ranzinza, amargurada, engordou. E quantas meninas aqui já escreveram, né, Dani? Ah, minha mãe tinha uma vida infeliz e acabava descontando em mim. Ou em forma de surras, ou em forma de xingamentos. Então, assim, ela poderia ter se tornado essa mãe. Porque ela ficou aí ranzinza, amargurada, deve ter ficado nervosa. Então, com certeza, essa traição mexeu dentro dela, né? E como mexe dentro da gente, porque a gente acaba se comparando com a outra pessoa, a gente começa a não entender, mas vem cá, porque não, assim, a primeira coisa não é que vem na cabeça da gente, não, esse cara é um safado, ele come qualquer uma, vamos colocar assim, tá? Mas na nossa cabeça já começa a ver assim, mas por quê? O que tá faltando aqui em casa? Por que ele me trocou? Por que ele não me quer mais? Sabe? Então é complicado. Bom, aí, né, gente, ela leva aquele baque do cara pegar 50 mil reais dela. É difícil falar essa questão de conta conjunta, porque eu acho que quando você é casado, né, gente, você tem que confiar. Aqui em casa a gente tem conta conjunta, mas eu tenho a minha conta sozinha, que o meu dinheiro fica na minha conta sozinha, pra falar a verdade pra vocês, tá? Então, assim, claro que se a gente vai viajar, se a gente vai... Igual agora, eu vou viajar com meus filhos, com o Marcos, né? O Marcos, ele sempre paga as minhas viagens, mas ele não vai pagar a viagem dos meus filhos. Eu que sempre pago. Então, aliás, ele já pagou a viagem para os meus filhos, mas dessa vez eu vou pagar. Então, assim, aí a gente sempre junta um dinheiro numa conta juntos, pra gente gastar na viagem ou pagar as coisas da viagem, entendeu? Aí essa questão de conta conjunta eu acho que vai muito relativo. Agora, sinceramente, se eu tivesse um marido, gente, eu tô falando assim, abrindo meu coração. Se eu tivesse um marido que ganhasse bem menos que eu e gastasse muito mais que eu não teria uma conta conjunta com ele não, vocês podem ter certeza disso. Dinheiro pra mim é sagrado. Bom, aí, né, gente, você novamente vai lá
joga a aliança no lixo tudo e não conta ainda pra sua mãe. Então isso pra ele já se torna meio que uma arma, né? Tipo, uma arma de chantagem. Bom, agora, a parte crucial. Separar e ficar dentro da mesma casa. Alguém já viu isso dar certo? Amiga, eu não sei, você contou assim com poucos detalhes. Mas eu imagino que você deve ter sofrido o pão que o cramunhão amassou. Gente, ficar dentro da mesma casa com o ex-marido não deve ser fácil, não. Tudo bem que vocês fizeram aquela coisa lá de um fim de semana eu saio. Cara, eu acho assim... Não entra na minha cabeça. Olha que eu sou muito amiga do meu ex-marido, sabe? Mas igual eu falei pra vocês, a gente tá muitos anos separados. Lógico que eu acho que nos primeiros anos a gente tinha ainda uma certa distância, né? Tinha mágoas. Eu nem consigo me imaginar morando numa casa assim que me separei com o Bruno e eu saí no fim de semana e ele saindo no outro. Não, gente, não rola. Separou, tchau, cada um pro seu lado, né? Você fala que ele não queria sair da casa, você também não podia sair da casa. Cara, eu não sei, nesse caso, vende a casa, separa o dinheiro, né? Não dá, gente. Não, essa questão aqui de morar na mesma casa não tem como dar certo. Desculpa. É igual eu falei, eu acho que tem até como você ser amiga do seu ex-marido, mas, cara, daí você imagina, atender, você tá lá, ó, um mês separada, aí você conheceu o boy te liga, oi amor, ah tá, vamos sair, não, já tô quase pronto, vamos no motel? Cara, não tem como isso dar certo. A mesma coisa ele atender, e aí, gostosa, vamos sair hoje, vamos não sei aonde, bababá. Sei lá, acho estranho. Acho estranho. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Agora, a parte que você aparece com ele lá na primeira comunhão, eu gostei. Confesso que eu achei que você poderia ter escolhido uma outra data, né? Porque era o momento ali da sua filha. Mas, ok, entendi seu lado aí também, que você queria, pá, já jogar na cara de todo mundo, né? E, cara, não é que deu certo você e o homem? Olha aí, estão casados, tão felizes. Que bom, amiga, que bom. Que sejam felizes aí. E, ó, foi o que ela falou. Depois de descoberto a traição, o homem lá não quis mais a Esther, né? Não quis mais a amante. Como pode isso, gente? Ai, ai, ai. É mole não. Não é mole não. Morro com vocês, gente. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!